vendo? Rectangle Array. Se a gente clicar na janelinha, a gente vai ver que tem 3 tipos de array. Tá vendo? Tem um array polar. Então, era muito comum na época da faculdade, fecha esse negócio. O professor fazia um desenho assim, era um círculo, né? Deixa eu marcar aqui uma distância. F8. 30. Então era um círculo. E aí ele desenhava uma seção de uma... como se fosse uma pétala. Polyline. Edit. Fit. Mirror. Mirror. Então era isso. Uma das questões da prova era o seguinte: desenhe uma flor a partir dessa pétala, sendo que a flor tem que ter, não sei se eram 6 pétalas ou 8 pétalas, né? Então, o comando que usa para você rotacionar é o array circular. Olha só como é que ele funciona. Array polar, né? Então, eu vou clicar no array, vou selecionar o elemento, vou dar um Enter, vou pegar o centro de onde eu quero. Olha lá. Viu que legal? Ele está dizendo que já é do padrão dele dividir em 6, mas eu posso vir aqui e querer dividir em mais, né? 8, por exemplo. 8 pétalas, né? Vamos deixar em 8 pétalas de forma bonitinha. Então, esse é um array polar, né? É em relação a um ponto, mas ele faz o array em volta, né? Uma curva, né? Tem o outro array, quer ver, ó? Vou desenhar um triângulo. Como é que eu desenho o triângulo? Eu vou a partir de um polígono. Vou escolher um polígono de 3 lados. Inscrito. Vou escolher aqui um tamanho da bissetriz aqui, 50. Se eu quiser fazer vários desenhos laterais, né? Vamos supor que eu queira alinhar em colunas de mesma distância para cima e para baixo. Aí, nesse caso, eu tenho que usar o array retangular, ó, rectangle array. Eu vou selecionar o objeto, vou dar um Enter, e olha a sugestão inicial que ele faz. 4 colunas e 3 linhas, né? Eu posso mudar, posso querer fazer com 4 linhas e 4 colunas, lá. Ele também determina a distância. Então, olha só, a distância das colunas estão de 120. Vamos supor que eu quero arredondar 130. Aí, ou eu troco de cima ou eu troco de baixo. A outra ele troca automático. Ó. Então, 130 vezes 1, 2, 3, 4 afastamentos, 390. Vezes 4, não, vezes 3. 390. Então, são 1, 2, 3 espaços. E eu posso fazer isso para cima também, ó. Eu garanto que eles vão ficar subdivididos, afastados igualmente. Tá? Então, um é um array polar e um é um array retangular. Enter. Tá? Eles ficam como se fossem blocos, ó. Depois que a gente faz eles ficam blocados, né? Eu posso explodir vários elementos. Ó. O retângulo, por exemplo. Eu posso fazer um retângulo aqui, ó. Tá vendo? O retângulo é um elemento junto. E eu posso explodir, ó. Eu posso explodir o retângulo, e com várias linhas. Eu posso explodir o array.
que aí eles viram vários triângulos, e aí eu posso explodir o triângulo do array, ó. E aí ele vira só linha. Tá? Enquanto que os outros, ó, elementos inteiros. Eu posso explodir o conjunto inteiro, selecionando tudo de uma vez e dando um explode só, e eu explodir todos eles. Ó. A pétala também. Ó. Ele vai por subnível, né? Então eu posso explodir o array, depois eu posso explodir a pétala. Aqui, ó. Explodiu o array, aí ficou só as pétalazinhas, né? Então, posso explodir. Às vezes é bom explodir mesmo. Às vezes é bom deixar junto, aí vai depender muito do que a gente queira, né? Aqui está explodido, né? Então eu posso vir aqui e querer aumentar essa escala, ou seja, aumentar o tamanho do desenho. Então eu uso o comando scale, de escala, né? Eu posso aumentar ou diminuir a escala. Então eu pego o que eu quero aumentar, dou um Enter e seleciono um ponto de referência. Tá? Esse ponto é o ponto a partir da onde vai aumentar. Então esse ponto é sempre um ponto fixo, ele não mexe. Então eu vou escolher aqui um ponto aqui, ó, aqui em cima. E aí eu vou dar um scale. Vamos supor que eu queira aumentar o tamanho desse triângulo em 2 vezes. Então 2 vezes, olha lá, ele dobrou de tamanho, né? Eu tenho um comando que eu uso chamado dist, D-I-S-T. Esse é um comando para ver medida, dist. Então, olha só, o tamanho de um triângulo era 75. Ó, 75. Quando eu dobrando a escala, ele tem que ficar com 150, né? Aqui, ó, 150, tá? Se eu quiser voltar, ou eu dou um undo, ou eu posso usar o scale, selecionar o ponto e dizer que eu quero ponto 5, ou seja, ponto 5 é metade, né? Meio. Aí ele volta. A gente já tinha falado desse? Do scale? Então, aí eu falei que o scale, ele tem o scale com referência, né? Ó, eu posso selecionar o ponto, dizer que ele é com referência, e aí eu pego o tamanho dele e digo até onde eu quero que ele vá. É uma opção, né? Scale com referência. O stretch é o esticar. O stretch está aqui do lado, ó, o stretch. O stretch, eu tenho que selecionar uns nós, tá vendo? Ó? Eu usando o Windows, o crosser, tudo que tiver, os nós que estiverem dentro do crosser, eu vou dar um Enter e vou pegar um ponto e eles esticam, tá vendo? Eu posso tirar ele de posição, né, em grupo, tá? Eu só tenho que tomar cuidado porque o stretch, ele confunde a gente. Ó, se eu pegar o elemento todo e tentar dar um stretch nele, eu estou movendo. Isso aqui é um move, né? Um mover. Então eu tenho que tomar cuidado com o stretch. O stretch eu tenho que selecionar os nós. Assim eu não seleciono nada, ó, com Windows. Tá vendo? Eu tenho que usar o crosser. Enter. E aí sim eu consigo esticar. Vamos supor que eu só selecione o nó de cima. Quando eu der um Enter, olha o que acontece. Se eu só selecionar os de baixo, olha o que acontece. Todo mundo entendeu o stretch? O stretch é a mão na roda. Às vezes a gente precisa esticar alguma coisa e... Se eu botar alguma coisa toda dentro do stretch, essa coisa não vai ser esticada, ela vai ser movida, né? Então vamos supor aqui, ó, que eu ponha dentro do stretch 2 triângulos e uma quina de 1. Quem vai perder a forma é esse daqui, que a quina ficou para lá, ó. Tá vendo? Os outros 2 triângulos, como eles estavam 100% dentro do negócio, eles vão acabar sendo movidos. Tá? Olha, nossa, se eu só pegar agora a extremidade dos triângulos, ó. Vou mover para cima agora.